O cantor Rodriguinho acaba de lançar um livro, Fora da Caixa, um novo ciclo, que fala sobre a experiência dele no Big Brother Brasil 24. E muita gente está se perguntando se o livro é legal, se vale a pena comprar, se o Rodriguinho fala sobre o Davi, se ele fala sobre os erros que cometeu no BBB ou traz alguma informação que a gente ainda não sabe. Bom, a gente comprou o livro e vai contar tudo para vocês. Vamos lá! Eu sou Neto Lucon e este é o Neto no Pop. Rodriguinho fez o lançamento do livro Fora da Caixa, um novo ciclo, em uma livraria na Avenida Paulista, em São Paulo. Alguns ex-BBBs apareceram, como o Onizan e o Michel, e pessoas da família do Rodriguinho, como a esposa Bruna e a mãe dele, também prestigiaram o pagodeiro. Bom, eu não fui nessa estreia, mas fui no dia seguinte. Percorri a Avenida Paulista para encontrar o livro, encontrei e comprei. Eu prefiro comprar porque assim a gente pode fazer uma análise sem ter a obrigação de ficar falando bem, né? E uma curiosidade é que o livro não estava exposto, ele já estava dentro da caixa, eles iam enviar para outro lugar e daí eles precisaram abrir a caixa para me entregar o livro. Eu paguei R$50 nele. A primeira impressão que eu tive é o tamanho do livro. Ele é bem pequenininho, são apenas 64 páginas e aparenta mais ser um panfleto. Gente, eu fiquei surpreso, porque quando a gente vê uma imagem de divulgação, parecia que era um livro mais recheado, mas não. É um livrinho bem curtinho. Acho que de cara já deu para perceber que ele não conseguiu mergulhar tanto assim, refletir e produzir um trabalho assim mais denso pra gente. E daí eu fui procurar e eu vi que a grande questão foi o tempo. A editora queria que o Rodriguinho aproveitasse bastante, né, o boom do BBB 24. A ideia é que ele divulgasse o livro no dia 101, mas obviamente não foi possível. O Rodriguinho se esforçou, escreveu, a gente percebe que é ele mesmo que escreveu o livro, né? Porque a gente repara bastante na maneira dele falar e de construir os pensamentos, mas daí não deu para fazer um trabalho tão imersivo e tão bem acabado. Uma coisa que eu percebi é que o livro não tem nem orelha, não tem nada escrito, não tem aquele resuminho, né, sobre o Rodriguinho, nenhuma foto. Aqui na primeira página também não tem nada, né, nenhum texto de alguém falando. Inclusive, cada assunto que ele fala é colocado em um capítulo. Tem capítulo de uma página, tudo muito curtinho, muitas folhas praticamente em branco. O livro também não tem dedicatória, não tem aquele momento que fala assim, eu dedico o livro à minha esposa, à minha família, aos meus fãs. Gente, parece que foi feito assim, de maneira assim, bastante corrida. Tanto é que era para a Fernanda também estar no livro. Ela deveria ter um texto no livro, mas ela não enviou a tempo e acabou ficando de fora. Eu sinceramente acho que valeria eles esperarem mais um pouco, fazer um trabalho mais bem acabado, porque agora já lançou e o livro vai ficar dessa maneira aí para a eternidade, sem detalhes, sem questões que realmente poderiam ser melhores trabalhadas. Quem aparece no livro dando o depoimento é a Pitel, que foi a grande parceira do Rodriguinho e ajudou a aliviar um pouquinho a imagem dele que estava cancelada, e o Michel, que era do Puxadinho e depois foi do grupo de Gnomos. E é basicamente um depoimento sobre o Rodriguinho, dizendo que a amizade que eles construíram foi bastante natural, verdadeira. A Pitel chega a dizer que a amizade que ela teve com o Rodriguinho teve um impacto no jogo, para o bem ou para o mal, mas que ela não queria pensar sobre isso agora, que o que passou, passou. Não, gente, é a hora de você refletir, é um livro, vamos mergulhar na história, vamos refletir sobre como foi essa relação, senão não tem nenhum porquê de você estar falando sobre isso. Por que tu não vai dar uma voltinha? E, gente, eu cheguei em casa, comecei a ler, li tudo de uma vez. É um livro curtinho, então você numa sentada já consegue ler tudo. E o livro fala basicamente aquilo que a gente já sabe, que o Rodriguinho não queria ir pro Big Brother, que ele foi para realizar um sonho
da esposa, mas que lá ele ficou bastante desconfortável de ter que disputar prêmios com pessoas que realmente precisavam do dinheiro e ele não precisava. Ele fala rapidamente sobre os tropeços que ele teve, faz basicamente uma meia-culpa de tudo e diz que ficou muito feliz de ter sido eliminado, que no final das contas a experiência foi muito positiva. O livro é pouco para quem assistiu o BBB e sabe disso e muito mais coisas que ele não falou, e é basicamente nada para quem não assistiu e quis conferir porventura o que o Rodriguinho passou, porque ele não dá muitos detalhes do que aconteceu e algumas pessoas sequer são mencionadas pelo nome. Ele, por exemplo, não coloca o nome da Vanessa Camargo, nem da Yasmin Brunet e nem do Davi, que foi o grande vencedor da edição. Eles são sujeitos ocultos, ele até chega a mencionar, mas não dá o nome. O Davi, por exemplo, ele chama apenas de o rival. Minimiza os atritos que eles tiveram ao longo do BBB. O Rodriguinho diz que só teve um grande momento em que ele e o Davi acabaram tretando, que foi quando o Davi mandou a Yasmin calar a boca, como tá ali no livro, que é, na verdade, quando o Davi soltou um psiu no meio de uma conversa. Ele não menciona todas as vezes em que falou mal do Davi pelas costas, nem quando ameaçou agredir o Davi fisicamente, e nem porque ele se dizia Davi Futebol Clube para dizer que votaria no Davi até o fim do programa. O Davi é só um cara comum, da Bahia. De ouvir um moleque desse falando e não poder dar um soco na boca dele. Me dá muita paciência pra eu não sair chutando a cara de todo mundo aqui. Porque você acha ele burro? Que eu acho. E nisso eu achei bastante interessante, que eu acho que condiz com tudo que está sendo falado depois do Big Brother, é que ele assume que realmente contratou uma gestora de crise e de imagem. Essa gestora chega a fazer um depoimento e a gente fica sabendo que todo o trabalho foi feito logo após o Rodriguinho sair do BBB. Eles não conseguiram fazer um trabalho assim que ele sai, né, no momento que ele saiu, porque ele já foi para aquele bate-papo com o eliminado, mas naquelas horinhas depois, até ele ir para Ana Maria Braga, elas conseguiram dar um panorama e já trabalharem a imagem do Rodriguinho. E é por este motivo que, após o BBB, a gente está vendo um Rodriguinho totalmente diferente do que a gente viu naqueles dias que ele ficou confinado. Tá o Rodriguinho que tá elogiando o Davi, diz que o Davi é um homem bom, assume os erros, pediu desculpa pra Yasmin, sendo que lá no BBB ele dizia que não tinha falado nada demais. Não fiz nada de errado. Não bati em ninguém, não ofendi ninguém. Me desculpa a todos também que eu de qualquer forma fiz algo que vocês não curtiram, falei besteira, né? Então, realmente houve este trabalho, está havendo, né? Esse trabalho de reconstruir a imagem do Rodriguinho, ressignificar os erros cometidos e, acima de tudo, mostrar a sua essência. É por isso que a gente vê uma disparidade, uma diferença muito grande do Rodriguinho que a gente assistiu confinado no BBB com o Rodriguinho após o BBB, com um discurso muito mais leve. Você chamou Yasmin de velha e gorda. Tá gravado, hein? Não quer dizer que não falou, não. O Rodriguinho afirma que ele teve 3 erros que foram apontados pelo público após ele sair. O primeiro dele foi ter falado do corpo da Yasmin naquele bate-papo com o Nizam. O Nizam pergunta o que eles acham do corpo dela e o Rodriguinho diz que já foi melhor, que ela tá mais velha, mas que continua linda. Ele diz que foi uma brincadeira, algo sem intenção, mas que o público viu de outra maneira. Aquele pedido de desculpa que a pessoa não tá realmente convencida de que errou. O Brasil não é todo também, vai vendo, peraí, gente, peraí. Outra questão foi o fato dele ficar pedindo o tempo todo para sair do programa, que as pessoas interpretaram como se fosse um desdém, mas que na verdade ele justifica dizendo que se sentia mal por estar competindo com gente que realmente precisava do prêmio, além de todas as questões envolvendo o confinamento. Por fim, outro erro que as pessoas apontaram é por ele ficar afastado das festas. Eu achei interessante que o Rodriguinho diz que preferiu ficar afastado para ajudar os artistas, já que não poderiam interagir com ele e eles eram amigos, e ele também se sentiu um pouco mal de conhecer aquelas pessoas e aquelas pessoas, por não poderem interagirem, ficarem ignorando ele. Realmente isso pode ter acontecido em alguns momentos, né, com Péricles, Belo, outras pessoas que estavam lá, menos é mais.
Contudo, o Rodriguinho também não fala que muitas das vezes em que ele se afastou foi porque ele não gostava das letras das músicas da Ludmilla, Valesca Popozuda. Ok, qualquer pessoa pode se escandalizar com a frase bate com o peru na minha cara. Pra mim vai ser legal. Nunca vai ser legal. Nunca! Isso também não aparece no livro. Então o livro é basicamente uma meia-culpa do Rodriguinho, uma tentativa de ressignificar tudo o que aconteceu por lá, né? E passando por cima do cancelamento que ele sofreu. O Rodriguinho diz, por exemplo, que saiu do programa e foi muito bem acolhido pelo público, que as pessoas ora lembram ele por ser dos Travessos, ora lembram do BBB, e que o BBB abriu muitas portas para ele, dando sempre um tom bastante positivo. Mas a gente sabe, por meio do relato da esposa do Rodriguinho no pós-fácil, que não foi nada simples tudo o que eles viveram, foram bastante criticados, que afetou inclusive o casamento deles com a necessidade da terapia. Mas o Rodriguinho garante que ele recebeu bastante apoio do público e que as pessoas o viram como alguém autêntico. Enfim, eu não consegui ver o Rodriguinho sem filtro como ele era no BBB. Eu acho que muito é por conta, né, do tempo que ele teve para escrever e faltou até uma maturação de tudo que ele viveu para ele poder refletir melhor sobre a experiência do Big Brother. E é muito chato falar isso porque eu esperava, né, algo bastante positivo do livro, alguns detalhes do programa, coisas que a gente não viu, pensamentos que ele teve em alguns momentos, um sincero pedido de desculpas, fazendo uma reflexão, poxa, em rodas de homens surgem realmente esses tipos de conversa, né, e hoje em dia não cabe mais a gente ficar falando sobre o corpo alheio, sabe? Se jogar sinceramente no livro, mostrar os erros e a reflexão diante dos erros. E, gente, eu falo tudo isso não é porque eu quero detonar o Rodriguinho, não. E eu, inclusive, acho bem chato, porque quando ele entrou no BBB, ele era uma das pessoas que eu tava botando bastante fé. Eu lembro tanto dele quanto do Projota. Eu gostava bastante, curtia bastante o grupo Travessos, curti o Rodriguinho depois dessa fase do boom que ele teve também. E tinha uma expectativa bastante positiva sobre ele no BBB, que não foi o que aconteceu. Eu não tô nem ligando pra isso, porque eu tô aqui e eu sei que eu sou eu. Bom, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa análise do livro, né? Foi um livro pequenininho, 64 páginas, custa R$50, gente. Você acha que vale comprar? Aí, deixo a resposta com vocês. Beijão, até mais. Tchau!